Acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. As mídias sociais mudaram a forma de nos comunicarmos e nosso poder de alcance, sobretudo daqueles que têm certa fama. Sejam artistas, políticos, influências digitais, as redes sociais potencializam a imagem de quem as usa e também colocam essas figuras em proximidade com o público, que muitas vezes ultrapassa o limite da opinião. Entre a paixão e o ódio, basta um clique errado ou uma fala maldita. Nas redes, todos viram juízes e o ambiente se torna hostil para pensar diferente. A mesma medida que permite os mais diferentes absurdos e preconceitos. Para falar com a gente sobre o tema, convidamos a professora de Comunicação Social da Federal do Espírito Santo, a pesquisadora sobre cybercultura e fenômenos culturais, Daniela Zanetti. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Boa tarde, bom dia. Bom, Daniela, para começar, vamos começar a falar sobre essa dinâmica das redes sociais e como ela facilita o acesso do público aos seus ídolos, né? Porque antes não tinha essa proximidade de poder mandar uma mensagem, poder mandar uma DM, poder estar acompanhando a vida o tempo inteiro daquela pessoa que você admira. Quais são os pontos, como você avalia os pontos positivos e negativos dessa interação e dessa proximidade? Então, primeiro é importante a gente pontuar que como funciona essa dinâmica das redes mesmo, como você coloca, né? Ela tem uma dinâmica que é muito fluida, ela também é muito instável, né? Tudo acontece muito rápido e também, por outro lado, ela é pautada, conduzida, muito menos talvez porque a gente pense pelos nossos atos, pelas nossas ações, mas por uma lógica mesmo, né? Isso tem sido discutido bastante, né? Esse tema, essa questão dos algoritmos, mas por uma lógica mesmo de algoritmos, de interesses, né? Pela lógica de consumo e de mercado também colocado pelas plataformas digitais, né? Que dominam o mercado. Então, a gente percebe que isso como uma introdução, para a gente entender que essa lógica, ela se guia, né? Se pauta muito pelo que nós produzimos, né? Se nós pararmos de produzir conteúdo, seja produzir conteúdo e responder a este conteúdo, essas redes deixam de funcionar, né? Então, elas dependem de nós desse modo. Por isso que se diz muito, né, que nós estamos numa dinâmica de trabalho gratuito, né? Nós trabalhamos de forma gratuita, né? Para as grandes corporações, né? Para as redes. Mas então, assim, aspectos positivos. Com relação à questão dos ídolos, né? Na relação do público com seus ídolos, com as pessoas famosas, com as celebridades, ou mesmo personalidades em geral, né? Não somente no mundo do entretenimento, né? Mas no campo político, por exemplo, ou mesmo institucional, né? É óbvio que tem um aspecto positivo na medida em que cria espaços de interlocução variados. Pensando também que essa relação público e ídolo e celebridade, ela também ela nasce aí, né? No início do século passado, né? Com a indústria do cinema, pontuando, então, fazendo emergir esse sistema das estrelas, né, das celebridades, não é de agora esse fenômeno, né? E, paralelamente a isso, a cultura dos fãs, né? De grupos de pessoas que admiram, que vão se identificar com esses ídolos. Então, eu acho que uma palavra central aí para a discussão é identificação, né? O quanto as pessoas se identificam com A, B ou C e o que leva a essa identificação. Se é uma questão, se tem a ver com a notoriedade, se tem a ver com a capacidade dessa pessoa de se posicionar, como é a capacidade dessa pessoa, dessa celebridade de se posicionar também na esfera pública, né? Tem a ver muito com essa questão da identificação. Então, um aspecto positivo nesse sentido, né? Se ampliou uma esfera também de discussão, de visibilidade pública, acima de tudo, né? Pelas redes sociais, mídias sociais. Mas, por outro lado, também eu acho que tem uma falsa impressão, né? Assim, de que, na verdade, de que a gente tem essa relação tão próxima com esses nossos ídolos. Na verdade, não é bem assim que acontece. Tem todo um processo de mediação aí, que ainda que você, por exemplo, dá um exemplo aqui, vai lá e faz um comentário num post ou num vídeo do YouTube, enfim, no canal do seu, ou do perfil do seu ídolo, enfim, da Anitta, que seja. Não tem a menor garantia de que a Anitta vai ler o seu comentário, que a pessoa que está no YouTube vai ler seu comentário e vai levar aquilo em consideração de alguma forma, né? Ou de que se respondesse ela mesma, vai ser provavelmente um social media
mídia, um agente. Exatamente. A gente vê que tem uma mediação forte por aí, né? As celebridades, elas... E não só as celebridades, às vezes personalidades mesmo do campo institucional, eles têm um assessor junto, tem alguém que vai ficar responsável por essas mídias sociais, né? Então tem um processo de mediação nesse contato, né? Eu acho que precisa haver um maior desenvolvimento de um senso crítico, né, por parte do público em relação ao autoconsciência, enfim, em relação ao lugar que nós ocupamos, né, como público e também ocupamos como referência nas redes também. Existe uma certa perda dessa noção, dessa distância, quando a gente deixa de ter o jornal como mediador, ou você ter que esperar o reality, né, que surgiu ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, um reality que vem com força, que mostra o que seria a realidade daquela família, né? O Família Oz mostra muito isso, que do roqueiro, e mostra ele em família. A gente tinha noção do que estava sendo conduzido, a gente sabia que era um produto feito, editado, montado pra gente assistir. Quando a gente fala de rede social, a gente perde um pouco dessa noção do corte da vida do outro. Sim, eu acho, porque foi bom você ter falado dos realities, né? Porque os realities são também uma forma de um formato audiovisual, mas que ele vem com muita força e tem muito apelo. Por isso, porque a gente acha que a gente está vendo a vida como ela é na realidade ali, né? E tudo bem, eu acho que toda vez que a gente também lida com ou uma tecnologia nova, ou uma linguagem nova, né? Digamos assim, um artefato cultural novo, a gente tem que se adaptar a isso, né? Então tudo é muito novidade no começo, a gente vai se acostumando, depois vai aprendendo um pouco como aquilo funciona, então a gente vai tendo um pouco de discernimento também em relação àquilo ali, né? Então eu acho que sim, com o YouTube foi muito assim também, mesma coisa, né? YouTube eu lembro que várias pesquisas, né, ou conversas com as pessoas, se tinha aquela impressão de, não, eu gosto desse youtuber, eu gosto de tal youtuber porque ele é autêntico. A palavra era essa. E até o formato do YouTube também modificou, porque hoje em dia é praticamente um canal, né? Exatamente. Então havia essa impressão de que ele estava sendo autêntico e era ele mesmo, diferente, por exemplo, de uma atriz de televisão, de uma novela, alguma coisa assim, um ator, que então ele estaria sempre, supostamente sempre encenando ou se não sendo ele mesmo, né? Então isso é uma ilusão. A gente sabe que depois, como você colocou, com a profissionalização desse campo dos youtubers e dos influencers, né? Então, isso também se tornou existe uma série de regras que os youtubers precisam seguir, os influencers, ou então modos de interação com o público, modos de também, assim, negociar com anunciantes. E o que pode ou não pode ser dito para não cair o conteúdo. Isso. Essa lógica mercadológica, ela vai se concretizando ali. O público também vai entendendo. E outro ponto que a gente tem, que é até um ponto que muitas vezes a gente coloca como negativo, mas que é bastante comum, que é essa cultura do cancelamento, onde muitas vezes a gente, até por conta dessa proximidade, a gente acha que a gente pode ser juiz da vida alheia, como a gente faz às vezes com o nosso amigo. Só que a diferença é que com o nosso amigo a gente faz na mesa do bar, ou faz numa reunião ali com o amigo, e aí quando a gente leva isso pra internet com as pessoas famosas, às vezes por um erro, ou um equívoco, ou por alguma coisa que ela foi no automático e não percebeu às vezes o que estava dizendo, ou queria dar um outro sentido para aquilo que estava sendo escrito ali, e muitas vezes essa pessoa acaba sendo alvo dessa cultura do cancelamento. Por que isso acontece? É só essa proximidade, essa necessidade de a gente dizer, olha, não gostei do que você falou, ou tem alguma coisa a mais por trás? Então, também é legal destacar que esses temas têm sido muito temas de pesquisa mesmo na academia, né? A questão do cancelamento, vários casos famosos também depois de pedidos de desculpas pro público, né? Que alguns... isso é interessante de ressaltar. Então, a gente vê na literatura, assim, essa questão da gente de se cancelar, né? Da onde vem isso? A gente pode pensar, assim, que existe por um lado, uma necessidade das pessoas de quererem se manifestar, né? Talvez a gente também, nossa sociedade brasileira é muito autoritária, conservadora, né? Entendendo ou então achando, né? Considerando a internet como um território, assim, uma terra de ninguém, um território onde eu posso falar qualquer coisa, né? Eu não vou ser punido, ou então, né? Não vou ser identificado, né? Essa falta de noção leva a esse tipo de coisa, tanto para quem o influencer, ou digamos, quem está enunciando, como para quem está recebendo e também vai se manifestar, né? Então a gente vê também que o público quer se manifestar, as pessoas querem falar sobre as coisas, né? Isso é muito bom, mas por outro lado, talvez falte isso, talvez um senso de igualdade,
de percepção também dos limites do outro e também de que nós não somos donos da verdade. E não precisa opinar sobre tudo se você não tem propriedade para opinar sobre aquilo. Exatamente. E, por exemplo, a pessoa que faz o julgamento, o cancelamento público em geral, geralmente tem essa necessidade também de aderir a uma massa, né? Então tá todo mundo falando mal, eu vou falar mal também. Porque é como se fosse uma necessidade de se autoafirmar dentro daquele circuito, né? Dentro daquela discussão. Mas também tem... E o que é negativo, né? Porque, é como você disse, nós todos erramos, todos nós podemos ter deslizes, né? Falar coisas em momentos inapropriados. Então, é importante reconhecer isso também em quem está enunciando, né? Num influencer, num apresentador, enfim. E a princípio, as pessoas também têm que ter o direito de resposta, o direito de se recolocar, né? Isso, às vezes postou, outro dia eu lembrei de um caso de uma moça que viralizou, né, uma imagem dela dançando no aniversário da filha, que é uma criança. Eu lembro desse caso. E aí aí alguém fez a imagem, colocou assim, talvez para compartilhar com a família mesmo, né, não sei se foi no TikTok, enfim. E de certa forma, a vida dela se tornou assim, foi devassada, né, por uma coisa assim que... Para um julgamento moralista, inclusive, né? Um julgamento moralista que, a princípio, ela nem estava digamos assim, nem colocando uma opinião formal sobre alguma coisa, né? Foi totalmente... Ela só estava vivendo. Vivendo o momento. Só que em contrapartida, pegando esse exemplo que foi uma coisa boba ali, e ela foi julgada moralmente por isso, você não acha que também é um cancelamento meio seletivo de algumas coisas? Porque, por exemplo, teve o caso do Neymar recentemente, da traição, ele se desculpou, todo mundo aplaudiu. Teve o Felipe Prior agora que foi denunciado, condenado, e os números de seguidores aumentam. Parece que, às vezes, determinados extremos ruins, de coisas ruins, ajudam a pessoa a crescer na mídia, enquanto outras pessoas são canceladas por coisas muito mais banais e menores, né? Concordo. E aí entra uma questão de gênero. Eu acho que a questão de gênero ela é muito forte. E também esses ídolos que as pessoas já se identificam, pensa no Neymar que você falou, né? Principalmente o público masculino se identifica com essa pessoa, né? Um sujeito que venceu na vida, enfim, uma estrela do futebol, né? Então, com certeza, a gente vê isso de uma forma muito agressiva em relação às mulheres. Como se fosse mais fácil e mais permissível cancelar as mulheres por atitudes, por qualquer coisa, na verdade, né? Então, esse ponto que você colocou é muito importante, a questão de classe social também. Então, esses atravessamentos de raça, né, raça, gênero, classe social, eles estão implicados aí também. As pessoas, né? Até onde vai a sua disposição para você cancelar A ou B ou C de acordo com isso, né? Porque fica mais fácil, entre aspas, tô querendo dizer assim, né? Talvez para algumas pessoas nem pensem nisso, mas vão no automático mesmo, né? E em contrapartida também, em relação a essa cultura do cancelamento, a mesma medida que as pessoas odeiam com mais força, elas também amam com mais força. Como a gente falou dessa cultura de fãs, a pessoa achar que tá mais próximo do ídolo. Às vezes isso pode gerar até um fanatismo, um embate entre vira meio que torcidas diferentes ali, né? Quais os riscos disso e em que medida essa superexposição das pessoas que têm fama, né? Eu não vou nem falar de artistas e tudo mais, porque hoje em dia a gente sabe que não necessariamente você precisa ter um talento pra você ser famoso. Tem os influencers e gente, às vezes, de reality que é famoso sem ter necessariamente um conteúdo preciso de algum talento específico. Às vezes é só o cotidiano da pessoa e isso já viraliza. Quais são os riscos disso em termos de concepção mesmo de conteúdo a ser consumido? É bom também fazer essa diferenciação que você colocou aí, né? A gente tem um espectro aí, às vezes a gente coloca tudo no mesmo saco, mas a gente tem um espectro de diferentes personalidades ou celebridades ou microcelebridades, web celebridades, são todos esses conceitos que vão surgindo, né? Assim, considerando, né, no século passado, no início da indústria cultural, a gente tem essa questão da celebridade como um sujeito intocável, quase um semideus ali, né? Ele tá num lugar, num Olimpo, num lugar que a gente nunca vai chegar, né? Vamos dizer assim. Quase que transcendeu. Exatamente, transcendeu. Então é como se uma pessoa iluminada e tal. E tanto é que nada da vida privada das pessoas poderia vir à tona, né? Geralmente artistas de cinema, televisão e tal. Então sempre uma capa, assim, de perfeição. Nada podia vir à tona. Porque se você...
alguma coisa ruim, né? Aquilo ali poderia atrapalhar essa relação do público, do fã, com essa pessoa, com esse artista, ou a celebridade. Aí o que a gente vai tendo depois com essa ampliação das mídias, né? Se falava muito, né, também no final dos anos, no início dos anos 2000, final dos anos 90, por aí, enfim. Mas era assim, todo mundo vai ter seus 15 minutos de fama, né, no futuro, não. E a gente chegou nesse momento, né? Então a gente tem esse espectro, assim, você tem as personalidades, as celebridades que realmente, né, tem um alto capital simbólico, capital, né, cultural, no sentido de um grande artista, uma Beyoncé da vida, Madonna, né, essas grandes artistas, no caso da música, de cinema, uma grande visibilidade mundial, inclusive, né? Também como personalidades, como você falou, do futebol, enfim. Você tem essas figuras, ou então presidentes, né, de nações. Você tem essas figuras que têm muita visibilidade, ou pela importância do trabalho mesmo, em geral do trabalho que eles realizam, né? Mas você tem essas pessoas também que, por alguma razão, viralizaram, que também, de alguma forma, também tem um trabalho realizado no seu geralmente humoristas, né? A gente tem visto que são artistas também, estão fazendo o seu trabalho, estão desenvolvendo algum conteúdo, né? Porque hoje a gente fala do conteúdo, produtor de conteúdo. Todo mundo virou produtor de conteúdo. Exatamente. Mas aí a gente vê qual é a distinção dessas pessoas, né? Ela tem só visibilidade, ela tem uma reputação, ela tem carisma, né? São elementos assim, ela tem algum conhecimento, algum capital, né, que faz com que agregue as pessoas, né, torne aquele conteúdo distinto, né? Por exemplo, penso assim também, né? Se a pessoa que quer, né, essa visibilidade, se ela trabalha para isso, se esse é o objetivo dela, é preciso saber dos riscos. E é preciso ter esse controle, né, de alguma forma. Controle a gente não tem, né? Mas é muito difícil ter esse controle do que vão dizer, como vão te avaliar, né? A sua obra está sendo posta para avaliar. Então, assim, os riscos são grandes, né? Tanto que a gente sabe também, falado assim, muitos desses influenciadores, né, que têm bastante visibilidade, eles têm questões, né, depressão, ansiedade, né, porque realmente se você fosse prender aos comentários negativos ou algum tipo de julgamento, eu imagino que deve ser muito difícil lidar com isso, né? E às vezes chega a extrapolar também esse campo das redes, e eu lembro que eu acho que teve uma época, eu não sei qual foi o reality, que tava a gente ameaçando pessoas fora da casa. É um perigo. Então, é um perigo. Ele se expande para além das redes, né? Por isso que eu acho que talvez essa discussão ela tem que ser ampliada mesmo para o público, as pessoas terem um pouco mais assim de percepção de que entrando nessa efeito manada, né, digamos assim, né, todos perdem, todo mundo perde, né? Porque não temos direito algum de fazer julgamentos públicos e fazer não só o julgamento, mas a punição. Então me parece que tem também um desejo de punir, sabe? Essa pessoa não correspondeu àquilo que eu esperava. Logo, ela tem que ser punida. Então, se fosse pela psicanálise, a gente podia falar que tem um superego gigante aí que quer controlar e quer também punir essa pessoa porque ela não foi ela não fez o que eu esperava, ela me decepcionou. Ela não correspondeu ao meu desejo, então. Ela não correspondeu ao meu desejo, então, logo, ela tem que ser punida, castigada, que é uma coisa, inclusive, até medieval, né? Você pensa assim, então vou castigar em praça pública, punir em praça pública. Então não vale tudo pelo like, né? Tem um limite disso, porque a gente acaba medindo esse like como forma de exposição, forma de que as pessoas estão gostando da gente, e nesse vale tudo, pode perder o senso crítico e acabar deixando de tratar os temas com a relevância que eles merecem, porque se a gente tem que fazer um vídeo de 1 minuto para conseguir a maior quantidade de likes, é possível se 1 minuto de vídeo ter profundidade? Uma boa questão. Ele pode, talvez, lançar um debate, talvez, né? Tem até algumas autoras nos artigos que eu estava lendo que elas dizem, tem 2 pontos positivos. Quer dizer, 2 aspectos. Não pode gerar esse mal entendimento, esse desentendimento, essa desinformação, cancelamentos, mas também podem pautar alguns temas interessantes, de discussões interessantes. Justamente, né? Pela relevância, né, dessas pessoas. Exatamente. Então, temas podem sim, em 1 minuto, talvez, lançar algumas ideias, mas também com certos critérios, né? Digamos assim, critérios de bom senso mesmo, né? De não, talvez, colocar a questão de uma maneira menos parcial,
uma maneira um pouco mais objetiva, né? Porque isso também é uma questão. As pessoas acabam sendo levadas pelo passional, pelo irracional, né? Eu odeio, me decepcionou, né? Isso. Então, vamos destruir isso, né? Então, é muito irracional esse movimento. Então, a gente precisa trazer de volta, e aí as redes, esse é o lado negativo das redes. E às vezes vira também um julgamento não das ideias, mas da pessoa, Exato. né? Você debate não ideias, mas a pessoa, como se você estivesse julgando a pessoa pudesse morrer porque ela tem Isso. esse tipo de opinião. Isso, eu não sei também se isso é cultural, se isso também tem muito do brasileiro, eu não sei. Mas talvez seja o caso de investigar melhor, né? Mas nós temos essa verba assim, mais passional mesmo, né? A gente abraça todo mundo, mas e esconde um certo moralismo que julga todo mundo ao mesmo tempo, Exato. né? O brasileiro me parece que tem essa cara, esse DNA, né? Da sociabilidade. Nós somos muito sociáveis, isso é fato, né? Então, como a gente lida com essa sociabilidade nesse ambiente também, né? O quanto a gente quer, como nós movimentamos os nossos afetos aí nesse ambiente, nas redes, né? E a gente falou, pensando nisso tudo que a gente comentou, a gente falou de cultura de fãs, falou de cultura de cancelamento, dessa proximidade, dessa exposição, mudança de conteúdo e tudo mais. Como que você enxerga o futuro das redes aqui pra frente e quais seriam os caminhos para deixar esse terreno menos hostil para as pessoas, tanto para o público, tanto para quem... Porque acaba que todo mundo que é público também produz e tá ali dentro inserido. Como que seria a solução, assim, pra gente ter uma vida melhor dentro da internet? Boa. Aí um dos primeiros movimentos é a questão da regulamentação. Então, sem dúvida, por exemplo, a PL da fake news seria um bom início, sim, né? Pra gente pensar na não disseminação, né? De desinformação, de fake news, enfim. De também compreender que a gente não tá numa terra de ninguém. Existem leis. Você precisa seguir leis, assim como a gente tem leis de trânsito, né? Então, por exemplo, eu estava tendo uma discussão pensando o seguinte: por que teve, né, nesse primeiro momento da discussão da PL da fake news, houve assim houve uma rejeição de um lado, obviamente, também houve uma disputa, claro, né? E, por outro lado, um movimento de aprovação. Mas, quando você fala em regulamentação, as pessoas não entendem. Censura, Quando você fala censura, a pessoa entende rapidinho. Censura eu sei o que é. Agora, o que é regulamentar? O que é regular? Regulação. Aí as pessoas já não começam a entender muito bem. E aí a gente precisa deixar muito claro, tudo na nossa vida, uma vida em sociedade, passa por uma regulação. Você tem regulação de planos de saúde. Se não tivesse, nós estávamos com problemas para enfrentar. Nós temos regulação nos sistemas, como as empresas funcionam e nos atendem, empresas públicas e privadas. Temos a regulação no trânsito, temos regulação para tudo, na educação, para tudo. Então, assim, nós somos pautados por essas, né? Vivemos em sociedade graças a isso. E é uma pauta que eu coloco que é por exemplo, no caso da eleição, se o meio de comunicação que vai entrevistar um deputado, um presidente, um candidato, né, qualquer, tem uma regra X, por que uma rede social não pode ter essa mesma regra X? Fora que as leis que já são vigentes na esfera social, elas continuam valendo. Você não pode ser racista, você não pode ser homofóbico. Elas continuam valendo. É como se ali tá abolida todas as formas de lei, porque você tá em outro ambiente. E é como se tivesse uma certa condescendência com essas grandes empresas, as grandes corporações. Como se elas pudessem ter o direito de fazer o que elas querem. Até porque tem uma venda de algumas empresas o cara veio do nada, o cara passou pela faculdade como eu passei, o cara veio do nada como... E ele conseguiu chegar lá. Então, veja, se ele pode, eu também posso. Então, por que eu vou jogar o cara que conseguiu o meu sonho de consumo, né? Meu sonho de vida, de sucesso? Tem um pouco disso também, alguns donos de plataformas que personificam essa coisa. Exato, porque acham que, então, ele está exercendo o direito, que é a liberdade de expressão, que isso também é outro mito, né? É um discurso falacioso, né? Então, nós podemos fazer qualquer coisa na rua com o carro, eu posso pegar o carro e virar para o outro lado? Não, não posso pôr um lança-chama no meu carro. É como se liberdade de expressão fosse isenção de responsabilidade sobre o que se diz e o que se faz. Né? Exatamente. Então, esse discurso digamos assim, quem critica, né, a PL da fake news e diz que não vai ter liberdade de expressão ou censura, é um discurso falacioso, né? Não passa por aí, né? Precisamos de regulação, sim. Uma outra iniciativa importante, talvez não, com certeza, é educação para a mídia.
né? Assim como a gente tem algumas iniciativas nas escolas, né? Como ler um jornal, como ler uma notícia, como interpretar, ou então como entender que fazer uma leitura de um telejornal, que ali que tá implicado ali, que poderes estão em disputas ali, né? A mesma coisa nas mídias. Bem, assim a gente vai se encaminhando para o final do episódio. Dani, se você quiser fazer mais alguma consideração, pode ficar à vontade. Eu só queria também agradecer o convite, a conversa foi ótima. Queria só chamar a atenção também, né, que você falou dos reality shows, queria chamar a atenção porque também eu acho que tem uma herança também dos reality shows. Talvez a gente tenha, acho que são mais de 20 anos já de reality show que a gente tem, né, de cultura de reality shows. Acho que o primeiro que chegou aqui no Brasil pra gente foi do Casa dos Artistas, 2001, 2002. Foi, exatamente. Então a gente tem, o que significa isso, né? Significa a gente estar assistindo uma competição onde as pessoas evitam serem canceladas, elas fazem de tudo para serem amadas, porque elas querem ganhar aquilo. Então a gente vê uma dinâmica se repetindo nas redes também, né? E que a gente pode pensar muito nessa lógica do capitalismo mesmo, né? Uma lógica de massacre, de competição, de disputa permanente, né? De você sempre ter que, de alguma forma, chamar atenção, ter visibilidade, né? Como se isso, digamos assim, se simplificasse toda uma vida, né? A vitória está restrita a isso, né? Só lembrar também de alguns outros casos, como, por exemplo, o caso que a gente está falando aqui, reality show, que também foi bem articulado, no caso da Carol Conká, desse que foi um dos casos, inclusive, bastante estudado, né? As pessoas têm feito pesquisas, análises, artigos, porque era exatamente isso. Era tanto dentro do reality, como os realities também usam fartamente das redes sociais, não vivem mais sem redes sociais, né? A participação está ali. Tem os ADMs ali que respondem por eles aqui fora, né? Exatamente. Isso foi uma mudança muito radical. E uma mudança também no sentido assim, quem vai entrar no Big Brother, não só mais artistas, celebridades ou pessoas, né, ou anônimos totalmente, tem que ser alguém que tem algum vínculo e elas com as entram redes. já, no início as pessoas não sabiam como funcionava, hoje já tem a dinâmica pronta ali do que você tem que fazer. Exato, inclusive até o preparo psicológico também, a dinâmica psicológica do jogo. Isso é muito interessante, como que essas dinâmicas vão sendo apreendidas, né, e refletidas. Então isso eu queria chamar a atenção da Carol Conká, que foi bem isso, né, e como que ela precisou, e nem sem fazer julgamento nenhum da pessoa, estou contando o caso mesmo, né, como que teve um episódio, né, dentro do programa, isso viralizou absurdamente, depois ela teve que fazer todo um resgate de trabalho de imagem também, considerando que ela tinha muitos fãs, a gente Ela também tinha tem uma carreira consolidada já. Super consolidada, né, uma figura assim, importante, também pensando nesse atravessamento, né, mulher, negra, periférica, então a gente vê como essas questões eu acho que o que eu queria ressaltar é isso, a gente pensar muito nas questões de os atravessamentos dessa reflexão, né? Desses que são linchados, desses que são cancelados. São as mulheres? São idosos? Ver os recortes desse cancelamento, né? Isso. São pobres? Muito obrigada mais uma vez, Daniela. Lembrando que aqui a gente sempre te convida a debater, refletir e, sobretudo, a se informar. O ES Ouve tem edição de Eduardo Couto, texto e produção de Lídia Lourenço e direção de jornalismo de Daniele Coutinho. Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Deixe seus comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @ESHoje.